Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à página da Sociedade Amor, Fé e Caridade. E neste momento, para iniciarmos as nossas atividades doutrinárias dessa sexta-feira, e neste dia tão especial, o dia que comemoramos o nascimento de Jesus, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, fechando nossos olhos e pedindo aos bons espíritos que possam amparar todos os lares na noite de hoje. Que esta noite seja uma noite de renascimento, uma noite de esperança, uma noite de confraternização, uma noite de acolhimento entre as famílias do mundo inteiro. Que Jesus possa estar no coração de cada um de nós, trazendo paz, trazendo harmonia e estendendo energias de saúde a todos os lares. Esses são os desejos de toda a espiritualidade amiga, especialmente a toda aquela equipe de trabalhadores do Cristo, de trabalhadores da espiritualidade, da sociedade, amor, fé e caridade. Então, neste momento, amigos, vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz assim: muitos são os chamados e pouco os escolhidos. Aqui nós temos uma parábola que Jesus fez há mais de 2000 anos e que hoje ela ainda é atualíssima. A parábola da festa de núpcias. Então, o que acontece? Jesus fala, quando se reuniam aquelas grandes multidões em torno de Jesus, e ele compara o reino dos céus a uma festa de núpcias, a uma festa de bodas. Então, o que ele diz? Naquela época, era muito comum as festas onde, quando um rei casava um filho ou uma filha, comemoravam durante 7 dias. Então, eram 7 dias de comemoração. E o rei fazia o convite, mandava seus servos convidar todos aqueles que eram os escolhidos, então, do rei. Eram pessoas especiais que iam participar desta festa de núpcias, desta festa de bodas. E aí o que acontece? Os convidados recebiam também os trajes que deveriam comparecer às bodas. E é assim então que Jesus faz. Vamos fazer um resumo sucinto desta parábola. O rei vai casar então o seu filho e ele resolve fazer uma grande festa. E nessa grande festa ele manda seus servos fazer o convite àqueles no qual ele escolheu. Então, o que acontece? Os servos vão até lá, fazem o convite para a festa, mas os convidados se recusam a vir. Uns dizem que tem que ir para o campo, que tem muito trabalho, que tem coisas importantes a fazer e se negam a ir até a festa. Aí o que acontece? Os servos retornam, falam ao rei e o rei manda uma segunda turma de servos até lá para realizar o convite. Então chega lá, faz o convite novamente e as pessoas se recusam a vir. Algumas até maltratam aqueles trabalhadores do rei que foram realizar o convite e até matam esses servos. E aí os
eles retornam e contam ao rei. O rei, muito bravo, manda então outros servos até lá e eles até destroem as cidades aonde houve este conflito. E aí o que acontece? Retornam servos a mandado do rei e ele diz assim: vá lá e convidem, vão nas esquinas, vão nos becos e convidem. E eles convidam, maus e bons, e levam para então o castelo do rei. E aí eles chegam e dizem: olha, rei, estão todos os convidados, estão todos aí. E o rei vai dar uma olhada para ver como estavam esses convidados. E ele chega lá e vê o salão cheio, lotado. E esse rei tinha mandado então fazer um grande banquete, servir bebida e comida para todos. E aí ele olha e vê um dos convidados que não se encontra com o traje nupcial, não se encontra com as vestes nupciais. E ele manda chamar então os seus servos e diz: leve este homem que não se encontra com as vestes nupciais e atire nas trevas, onde há choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Então vejam só, vamos analisar agora o que Jesus, nesta parábola, quis dizer com toda essa questão da festa. Jesus compara então o reino dos céus a uma festa de núpcias. O que é uma festa de núpcias? É uma união. Então, quando ele diz o rei, o pai, ele se refere a Deus. Essa festa para seu filho, o filho quem é? O filho é Jesus. E essas bodas, que bodas são essas? É a união, bodas são união de Jesus com a humanidade. Então ele está se referindo neste momento à união de Jesus com a humanidade. E ele faz os convites. E quem são os servos, até esses servos que são maltratados e mortos? Esses servos são os profetas, são aqueles que vieram antes falar da sua doutrina. Então vejam só como as coisas vão se encaixando. E aí ele chega e observa que tem um dos convidados que não se encontra com o traje de núpcias, as vestes nupciais. O que quer dizer isso, as vestes nupciais? As vestes nupciais é justamente o preparo que nós temos que ter para entrar nesta festa. Quando recebemos esse convite, nós temos que estar preparados, vestidos a caráter para entrar no reino dos céus. Mas vamos detalhar. Ele prepara um banquete para oferecer, e esse banquete é um alimento. O que seria o banquete falado por Jesus? O banquete é o Evangelho. O banquete oferecido a todos é o Evangelho de Jesus, as suas palavras, onde nós devemos colocar em prática. E estas vestes, porque somos espíritos, estas vestes são a nossa evolução, o trabalho moral, o trabalho que nós vamos desenvolver, utilizando-nos do alimento que Ele nos deu, porque o alimento é o Evangelho. Se nós praticarmos, nós estaremos nos modificando, nós estaremos evoluindo, nós estaremos crescendo para merecer
para merecer. Muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos, porque poucos conseguem compreender que somos espíritos. E aqueles convidados que se recusaram a vir porque eles estavam muito ocupados. Ocupados com o quê? Com o mundo material. E é assim que acontece, deixamos de ouvir, deixamos de nos melhorar, porque deixamos para depois. Agora é mais importante que nós cuidemos da nossa parte material. Muitas vezes gastamos um tempo incrível, somente pensando na parte material, somente pensando no ter, no adquirir, no estar vivenciando o máximo da vida. E nos esquecemos da nossa parte espiritual. Quantas pessoas têm tudo, conseguem tudo, trabalham, se esmeram uma vida inteira para possuir. E não é errado. Não é errado porque nós trabalhamos para termos o alimento, para darmos instruções para os nossos filhos, para termos o básico e um pouco até de supérfluo. Mas quando nós exageramos, nada mais é o suficiente e nós nos negamos a enxergar que somos espíritos. Estamos em uma época onde isso não é mais possível. Estamos em plena transição. Estamos na última hora, trabalhadores da última hora. Somos nós todos que temos que trabalhar muito para poder vestirmos as vestes nupciais. E aí nós temos até um exemplo, porque muitas vezes nós nos vestimos da nossa profissão. Quem somos nós? Nós somos médicos, nós somos enfermeiros, nós somos professores, nós somos arquitetos, nós somos engenheiros. Isso são vestes temporárias. Se nós nos reportarmos à obra de Chico Xavier, Nosso Lar, onde André Luiz chega depois que ele é retirado do umbral e vai para Nosso Lar, e lá ele tenta um trabalho. Então ele olha, ele vai falar com o ministro, e quando ele vai falar com o ministro, ele vai pensando, olha, eu fui médico na Terra, eu sou médico. E aí ele chega lá e vê aquela multidão e ele tem que esperar. E ele espera. E o ministro, ele já sabia, nada é o acaso, coloca André Luiz junto com uma senhora. E essa senhora já tinha experimentado vários tipos de trabalho na espiritualidade, mas lá em Nosso Lar. Mas nada ela se contentava. Ela dizia que o local não era adequado, que as pessoas não eram adequadas, que ela tentava, mas que não dava certo. Então o que o ministro falou? O ministro disse assim para ela: olha, vai até o Parque das Águas, reflete um pouquinho nas tuas atitudes. E ele vai conversando. E André Luiz vai escutando. E ele foi atrás de um trabalho de médico, porque ele foi médico na Terra. Os títulos na espiritualidade valem muito pouco. Tudo aquilo que nós temos conceitos de valores aqui no mundo material que não se aplicam na espiritualidade. Os nossos títulos que nós vamos conseguindo é o nosso progresso moral. O avanço moral que nós vamos desenvolvendo
esta luz que nós vamos, então, com a ampliação da nossa consciência, tendo a consciência que somos espíritos imortais e que estamos aqui para evoluir, envoltos numa lei de amor, de justiça e de caridade. Quando passamos a praticar esta lei, e principalmente não fazer aos outros aquilo que nós não gostaríamos que os outros fizessem a nós, esta prática é que vai nos iluminando pouco a pouco. Então, às vezes, aqui na Terra, aquelas pessoas que pelos nossos conceitos nem olhamos para elas, e elas às vezes têm trabalhos que nós consideramos humildes, entre aspas, de acordo com a nossa escala de valores. E quando chegamos na espiritualidade, olhamos para esses espíritos que lá se encontram e a luz resplandece deles, ao passo que aqueles que acumulam títulos muitas vezes têm uma pequena luzinha que precisa ainda ser ampliada. Então, isto é o que ali na parábola quer dizer sobre vestes nupciais, nos vestirmos. Aí André Luiz, retornando lá, André Luiz sentado ali, ele diz: olha, ministro, eu quero um trabalho. Então nessa hora ele diz: eu quero um trabalho. E aí ele já pensa qualquer coisa que eu me mantenha ocupado. E ele vai trabalhar lá nas câmaras de retificação junto com Narcisa. Ele vai ser auxiliar da enfermeira. Ele começa a limpar o chão, ele começa a fazer pequenos trabalhos, limpar os pacientes. Então ele, do título de médico na Terra, ele passa a ser auxiliar da enfermeira. Então as nossas vestes é que nós precisamos deixar de lado e vestir aquilo que realmente Jesus nos ensina no seu Evangelho, nos revestirmos de luz, porque somos luz. Através da prática do seu Evangelho, nós conseguimos internalizar suas palavras. Emmanuel já diz que as palavras do Cristo são pequenas sementes, que elas começam a germinar em nosso coração. Então, muitas vezes, nós ouvimos, mas naquele momento, naquele tempo em que nós estamos vivenciando, nós nem praticamos e nem compreendemos, mas elas estão ali. Essa semente está plantada em nossa mente, em nosso coração. E quando nós estivermos prontos, ela vai germinar. Assim como uma pequena semente não conta, não revela a árvore que dá flores e frutos. E é assim que funciona o Evangelho do Cristo dentro de nós. E aí nós pensamos, nesta época que nós estamos vivendo, final de ano, e anos que nós estamos passando atípicos, são anos atípicos, anos onde essa pandemia se colocou à nossa frente, um desafio para nós, onde nós retornamos aos nossos lares. Nós viemos de encontro aos valores da família que se encontravam perdidos. E olha só, hoje, véspera de Natal, nós, quando olhamos para o presépio, nós vamos ver ali a família sagrada, que era Maria, José e o bebê que havia nascido, que era Jesus.
que vinha nos trazer a mensagem de luz, uma mensagem que viria iluminar toda a terra. E essa mensagem foi incompreendida por muitos, incompreendida por tantos, mas ela vive hoje em dia. Lá na parábola, retomando a parábola, quando se diz amarrar os pés e amarrar as mãos, vejam só, amarrar pés e mão é desativar. Às vezes o espírito passa séculos e séculos incorrendo em vinganças, incorrendo em ódios, e aquilo se torna recorrente. E aí o que acontece? É necessário que aquele espírito que ainda não vestiu a roupa, as vestes nupciais da união com o Cristo. Quantos espíritos se encontram no umbral pelo motivo de suas próprias consciências, dos seus equívocos, tem a chance de retornar a esta terra, que é uma escola para nós todos, ainda um planeta de provas e expiações, onde reparamos os nossos equívocos, retornamos numa família, onde essa família certíssima, essa família correta que nós temos, e que nós nos combinamos na espiritualidade, que às vezes a espiritualidade tem tanto trabalho em reunir todos aqueles espíritos em uma mesma família e nos oferta a oportunidade de nos melhorar, de reparar equívocos do passado. E aí nós recorremos no mesmo erro. Então, amarrar pés, amarrar mãos, são reencarnações expiatórias. Muitas vezes que o espírito vai passar provas aonde ele tem sequelas grandes, provocadas pela sequência de equívocos que ele pratica. Mas que aquele sofrimento vai despertar nesse espírito a necessidade de mudança. Então, quando nós vemos às vezes um nosso irmão, seja criança, seja adulto, que passa por uma provação muito grande, aqueles que são apenas materialistas dizem assim: o que fez essa pessoa para sofrer tanto? Mas Deus é benevolente, Ele é a inteligência suprema do universo e Ele nos dá sempre a oportunidade de melhoria. E como aqui é uma escola, se nós não somos alunos aplicados e nós reprovamos, nós vamos ter que repetir as lições até que nós possamos passar de ano. Então, às vezes, mãos e pés amarrados é desativar o médico que não veio para executar a tarefa correta. Ele veio e não executou. Então, na próxima, será desativado essa habilidade que ele já tinha conquistado. Então, nós quando estamos aqui Maria, Eva, Paulo, seja quem for, o nome que tivermos, o papel que estamos representando neste momento, isto é transitório. Esta vida que nós estamos levando agora é
transitória. Então, todos os valores que nós conseguirmos atribuir ao nosso espírito, esses valores nós vamos levar, porque esses vão contar como evolução. Todos nós vamos rumo a um mundo feliz. Logo após o mundo de regeneração, nós estaremos em um mundo feliz. Mas para isso o trabalho é árduo. É necessário que nós comecemos a olhar para dentro de nós e não apontar o dedo para fora, como sempre nós fazemos. Muitas vezes a gente tem que policiar, nos cuidar nas palavras, porque a palavra é energia. A palavra retrata o pensamento que nós estamos tendo naquele momento. E esse pensamento gera uma energia, e essa energia ela vai até aquilo que nós estamos pensando. E não só vai, como ela também retorna. E quando ela retorna, nós formamos em torno de nós uma psicosfera, uma atmosfera mental, e em nosso lar também. O lar, esse local, a nossa casa onde nós habitamos, ela é constituída da soma dos pensamentos de todos que habitam lá. Então, que tipo de pensamento nós temos? Então, muitas vezes, não é a sintonia verbal que nós temos que ter, a sintonia na oratória, tentar acertar as palavras, mas qual é a sintonia mental que nós estamos tendo naquele momento? Porque o pensamento, ele é energia. Tudo que nós pensamos, essa é a qualidade de energia que nós estamos gerando em torno de nós. Então, o que nós queremos? Nós temos que pensar. Quando nós pensamos no nosso próximo, se nós estamos criticando pejorativamente, se nós estamos julgando, se nós temos esse tipo de olhar para o próximo, nós já temos que aí começar a nossa correção. A nossa correção interna, a nossa disciplina mental, a disciplina de pensamento. Porque é essa disciplina que vai gerar em nós as boas energias, nos policiar. Quando nós nos pegamos em crítica pejorativa, em julgamento, em maledicência, mesmo que não se verbalize, nós estamos incorrendo, nós estamos aí trazendo energias negativas para nós. E quantas vezes nós fazemos isso durante o dia? Quantas vezes? E aí, então, essa comparação que Jesus fez com uma festa de bodas, o reino dos céus é comparado a uma festa de núpcias. Imaginem então todos os convidados vestidos para essa festa. Significa que se eles estão vestidos, se nós conseguirmos nos vestir, nós seremos espíritos que estamos evoluindo. Então, o reino dos céus são para aqueles espíritos que conseguem se vestir, se revestir com os ensinamentos do Cristo, porque se alimentou nessa festa com o seu evangelho. Então ele nos dá o alimento para o espírito e para o nosso desenvolvimento. Neste momento, então,
que nós estamos chegando ao final dessa exposição da noite de hoje, eu gostaria de dizer o seguinte, que é muito importante que nós nos lembremos de agradecer. Agradecer por tudo que nós passamos. Muitas vezes nós não agradecemos porque não percebemos que fomos afastados de um perigo. Nem percebemos. Mas para que o sol esteja iluminando a terra todos os dias, para que nós tenhamos chuva, para que nós tenhamos o ar que respiramos, o alimento que nos chega à mesa, é necessário que muitos espíritos enviados pelo Cristo estejam aqui no orbe para regular todas estas leis da natureza que ocorrem a todo segundo, ocorrem em nosso corpo, como nós estamos respirando neste momento. O ar entra pelas nossas narinas, chega até ao pulmão, chega até lá o alvéolo pulmonar e lá aquele oxigênio se liga a uma moléculazinha de ferro e vai até a célula. Chegando lá na célula, entra em um pequeno organismo chamado mitocôndria. E lá então ele libera energia para que nós possamos ter um corpo com energia para viver todos os dias e desempenhar funções. Então, muitas delas passam despercebidos por nós, porque ainda somos muito imperfeitos e às vezes, ao invés de estarmos agradecidos, de termos gratidão por todos esses espíritos que nos carregam muitas vezes no colo, nós cometemos, às vezes ao levantar pela manhã já começamos a ser ingratos, porque levantamos de mau humor. Nem olhamos para a rua, nem respiramos profundamente, nem agradecemos a Deus por termos acordado e por estarmos em um mundo de provas e expiações, mas que também há flores, que também há uma natureza linda, que também há mar, que também há rio, que também há lagos, um céu azul. Então que nós possamos ter mais gratidão e agradecer a todos esses espíritos que são anônimos, que são despidos do eu sou isso, ou eu sou aquilo, ou eu tenho esse título ou aquele, mas que estão fazendo este mundo que nós vivemos dia a dia e que nós não agradecemos. Então, neste momento, eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez reunidos, para falar do Evangelho do Cristo. E neste momento, para encerrarmos, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus e pedir à espiritualidade amiga que abençoe essa nossa noite, essa nossa véspera de Natal, e que aquela estrela que iluminou o caminho dos Reis Magos, que ela possa iluminar também o nosso lar, o nosso caminho, que nos dê uma direção, mas que, sobretudo, tenhamos dentro do nosso coração a paz e o amor de Jesus, e que possamos, neste final de ano, refletir, agradecer
e que no próximo ano possamos também praticar o Evangelho do Cristo. Que assim seja. Uma boa noite a todos, um Feliz Natal e um ano novo cheio de renovações.